Toda live a gente tem que ver Henri Bugalho. Toda live. Religiosamente aqui nesse canal a gente tem que ver Henri Bugalho. Vamos ver, né, gente? Vamos ver o que ele vai falar sobre o debate, ué. Pô, a opinião do cara é importante, pô, aqui pro canal. É importante. Pois é. Deixem suas apostas. O que o Henri Bugalho vai falar do nada sobre o debate. Deixem suas apostas aí. As falhas do Gustavo Machado contra o Loconte por Henri Bugalho. Então o Henri Bugalho comenta o debate do Gustavo Machado e o Loconte. Então deixe seu like, se inscreva no canal e, é claro, seu comentário aí também. O Henri Bugalho vai falar que o Loconte foi ótimo? Com certeza. Será que vai? Será? Vamos ver. Devem imaginar, eu assisti ao debate que ocorreu ontem e eu posso dizer que, já adiantando algumas coisas, né, sobre como se deu a dinâmica do debate, antes de entrarmos em alguns aspectos específicos daquilo que me chamou a atenção, em termos do que foi dito, é que esse podcast Os Três Irmãos está se tornando talvez um dos melhores espaços para debate dentre quem se propõe a fazer isso, né? Há alguns modelos que são muito bagunçados, que são caóticos, há alguns que são um pouquinho mais funcionais do que outros, e aí, nesse caso aqui, pelo que eu assisti, né, nas últimas vezes, eles têm um espaço bastante saudável. Foi um bom debate mesmo. Os hosts do podcast estão de parabéns mesmo. E uma dinâmica bastante funcional. Então, nesse sentido, vale conferir, até porque nesse último debate, né, você tem pessoas que não têm posições tão diametralmente opostas como em outras circunstâncias, né, sei lá, marxista versus ANCAP, sei lá, terraplanista versus astrônomo. Não, aqui você tem duas pessoas de esquerda, você tem o Gustavo Machado, que é do canal Orientação Marxista, que é do PSTU, é um militante, é um educador marxista, né, nesse sentido de que está lá propagando a mensagem do Marx, e do outro lado você tem o Loponte, que eu não conhecia até ontem, né? Eu conheci o Loponte. É o Lacronte também, né? Ontem, e curti bastante o modo como ele se comunica, né? É um social-democrata, se apresenta como tal, pelo menos, social-democrata. Até porque ele xingou todos os web comunistas que o Henry xinga sempre no início do debate, né? Claro que ele gostou. Economista, e ali teve uma posição que está bem mais próxima daquilo que eu defenderia, em grande parte, né? Inclusive, um pouquinho antes do debate, ele me marcou no stories dele lá, estava com o meu livro lá, bem legal, assim, curtiu o que ele falou, é um jovem bem, sabe, desenrolado. Então foi targetado o negócio. Ele mandou um aceno pro Henri Bugalho falar bem dele. Fala bem pra caramba, e me alegra ver pessoas assim como ele agora entrando nesse tipo de debate político sabe, aparentemente ele tem pretensões políticas até, pelo que ele falou ali, não sei se era brincadeira ou é real, mas isso dá um ânimo de pensar que pode haver espaço para razoabilidade e um debate inteligente e, sabe, alguém tá bom. Não vou implicar, não, segue. Com uma ideia, né, uma compreensão de mundo que vai além da gritaria, né, vai além das mitadas do marxismo, né? De internet, que é um problema crônico nos últimos tempos em algumas democracias. Não, de certa forma ele tem razão mesmo. Mas, passando desse ponto aqui, eu quero abordar algumas questões que foram mencionadas ao longo do debate, porque pela primeira vez, né, eu acompanho o Gustavo Machado tem muito tempo, ele já veio no canal aqui, sei lá, 5 anos atrás, 4 anos atrás ele veio aqui, e eu acompanho o canal dele, e eu acho que pela primeira vez eu vi ele expressando de maneira, sabe, nítida, alguns problemas fundamentais que eu entendo nas propostas revolucionárias. Eu nem vou dizer que em relação a Marx em específico, né? Eu digo em relação àquilo que sabe, se propõe como revolucionário. Porque eu sei qual é o problema, na verdade, né? Aquilo que eu identifico como problema, mas nesse caso em particular, nesse podcast, nessa última participação, ele disse isso explicitamente. Eu vou tentar botar aqui no vídeo, né? Vou ver se consigo fazer um corte aqui do que ele falou, porque ele fala sobre como não há garantias de que uma revolução vai dar certo, e nem sequer as consequências daquela revolução. Então vamos ouvir juntos aqui e depois eu quero pensar... A gente tem que comentar pro pessoal do corte também, mas a gente já comentou, reagindo ao debate do Loconte e Gustavo Machado, sobre essa questão de não há garantias de uma revolução. Mas segue, bom, deixa ele tocar o vídeo. Umas coisinhas sobre isso. Então, eu acho que o marxismo é fundamental. Eu acho engraçado como é que o Henri Bugalho ele sempre censura o rosto das pessoas quando vai colocar no vídeo dele. De crítica mesmo, e você não tem nada segurado daqui pra frente. Dá uma garantia de que se tiver uma revolução vai acontecer, não tem garantia nenhuma.
Não existem garantias na história. Se eu fizer garantia aqui, é uma pera ilusão. Eu tô É porque não tem exercício de futurologia, né? Por isso que ele diz que não tem garantias. Mas esse negócio de não haver garantias no processo revolucionário, como já dito anteriormente, a gente tem que repetir isso daqui pro pessoal do corte, né? A tese principal no Capital é de que o capitalismo ele funciona de certa forma, e essa forma como o capitalismo opera leva a crises e também pode levar a um processo de ruptura. Essas crises do capitalismo, elas podem levar a um processo de revolta popular. E quando ocorre um processo de revolta popular, a gente tem que estar lá para conseguir conscientizar, né, para conseguir organizar a classe trabalhadora, né, porque ela é a entidade que vai fazer o processo revolucionário, né, a classe trabalhadora industrial, na obra do Marx, né, é a classe trabalhadora industrial, e a partir desse processo de organização, a gente consegue levar a revolução para um lado que seja melhor. Porque tem esse argumento, né? Não há garantias de que um processo revolucionário vai levar a algo melhor do que o que a gente tem hoje. Pode levar a algo pior do que o que a gente tem hoje. E é claro, né, a gente deu o exemplo anteriormente do impeachment, né? Foi uma revolta popular que levou a um golpe aqui no Brasil, né? Que levou a queda da Dilma e também colocar o Temer no poder. E aí depois veio o Bolsonaro e toda aquela coisa que a gente já conhece, né? Então pode levar a algo pior. Só que leva a algo pior porque o que a gente propõe aqui não é só ir pra rua e se revoltar e pedir a destruição do sistema vigente, né? Não é só destruir o sistema vigente. A gente tem que saber o que a gente vai construir a partir dessa ruptura, né? Então, o negócio é esse, é organizar a classe para quando vier essa revolta popular, o que vai acontecer, porque o sistema capitalista, ele leva a crises constantes nesse sistema. O que a gente tem no lugar, né? O que a gente vai ter nessa revolta é uma revolução socialista, né? Essa que é a questão, né? Feita por uma classe trabalhadora organizada, porque a revolta vai acontecer e aí pode ser instituído algo muito pior, realmente, se a classe trabalhadora não estiver organizada, se a gente não estiver lá para organizar a classe trabalhadora desse processo revolucionário. Mas segue, né? Porque, afinal de contas, a classe trabalhadora, a revolução, a revolta, ela pode ser cooptada para diversos fins. Vamos lá. Claramente querendo enganar o ouvinte. Nós não temos nenhuma garantia na história. Me dá uma garantia que se tiver uma revolução no Brasil não vai se degenerar como na União Soviética. Não tenho essa garantia. Levando também em consideração, no capitalismo também não há garantia nenhuma, né, gente? Não tem garantia nenhuma de que esse sistema vai emancipar a gente. E qualquer um que dê garantias desse tipo tá enganando, porque nós não temos a chave do futuro na frente. O futuro está em disputa, ele vai ser construído. Como eu falei, os pontos que o Loponte mencionou, né, tirando a parte econômica, que não é minha praia, mas quando ele fala, né, quando ele tece críticas ao modelo revolucionário, as preocupações que ele tem em relação a revoluções, e aqui olhando para o passado, né, olhando para os exemplos históricos, olhando para o século XX, olhando para a União Soviética, China, Coreia do Norte, Cuba, Vietnã, sei lá, há muitos exemplos, a Europa Oriental, né, que eram países satélites da União Soviética, olhando o passado, claro, tem essa impressão de que o modelo proposto revolucionário de viés marxista deu muito ruim, porque a questão aqui não é se o capitalismo também deu ruim, a questão aqui é que todos os modelos que foram, sabe, inspirados no ideal marxista se tornaram ditatoriais, né, se tornaram repressivos, perseguiram a oposição, censuraram a oposição, então assim, censuraram a livre circulação das pessoas, elas tinham que fugir, né, no caso da Alemanha Oriental, por exemplo, tinham que pular o muro lá, algumas foram mortas, tinham que cruzar a fronteira clandestinamente, ou seja, você tinha modelos que eram modelos, sabe, muito perniciosos, e é claro que quem é um defensor de democracia, mesmo nesse sentido mais abstrato, né, a democracia como, sabe, o governo do povo, que na prática nunca é assim, mas mesmo nesse modelo abstrato, quem tem esse tipo de referencial, claro que se preocupa, porque sabe que se eu for oposição a esse grupo, eu vou ser morto, eu vou ser perseguido, vou ter que ir embora, vou ter que me exilar. Então é claro que a preocupação ela é permanente, mesmo para quem é de esquerda e que compreende que movimentos revolucionários de esquerda no passado se tornaram ou se degeneraram em regimes autoritários. Inclusive... Esse é o ponto de vista de um certo ceticismo com relação a qualquer processo revolucionário, né? Isso daí a gente pode rastrear historicamente ao pensamento conservador, que é bastante cético com relação a transformações sociais. Mais uma vez, não tem garantia nenhuma dentro do capitalismo, né? Não tem garantia nenhuma. Na Revolução Francesa, o Burke ele também criticava a Revolução Francesa, argumentando que essa destruição da monarquia, né, é claro, partindo de um teórico de uma ala menos radical dentro do processo revolucionário francês, ele levaria ao caos e à tirania, né? Essa
ideia ela foi reforçada posteriormente, né, com esse terror que os jacobinos fizeram durante a Revolução Francesa, né, e também que levou à ascensão do Napoleão, né. Então ele defendia uma mudança gradual e temia que uma revolução levasse a despotismos ainda piores. E é claro, a gente sabe que teve também a ascensão de vários déspotas esclarecidos, né, que se apropriaram de ideias iluministas para, né, para reforçarem um Estado absolutista, né. Então a gente pode rastrear historicamente esse medo das revoluções de muitas formas, né. Geral, muitas pessoas foram contrárias a revoluções que proporam transições mais graduais. Só que o que a gente tem aqui é que vai acontecer uma revolta popular. Isso vai acontecer, né? Não, você pode torcer para que não aconteça, você pode fazer o trabalho para que não aconteça, né, de forma conservadora, de que não aconteça uma revolta popular, de que não aconteça uma transformação social muito grande. Mas essa transformação social, ela acontece. A gente prevê que essas crises sistêmicas, essas crises cíclicas do capitalismo, elas acontecem, né? É assim que sempre aconteceu durante todo o desenvolvimento do capitalismo e é assim que acontece até hoje. E aí, vai fazer o quê quando acontecer uma revolta popular, né? Vai fazer o quê? Né? Vai deixar ela ser cooptada por um movimento de extrema direita, do jeito que está sendo cooptado hoje, inclusive, né? Em que as pessoas elas estão se revoltando e estão botando a culpa nas trans no banheiro, né? Estão colocando a culpa nos imigrantes mexicanos, né? Não é assim que a gente vai rumar para, né, um futuro que realmente emancipe a classe trabalhadora. Não é deixando as revoltas populares serem cooptadas por movimentos de extrema direita. Mas vamos lá. Bastante repressivos e às vezes mais repressivos que alguns países autoritários de direita. Então, tendo isso em vista, é claro que a preocupação existe. E aí... Pois é. A marcha com Deus pela liberdade, né? Isso jamais aconteceu no capitalismo, só em 64, mas aí não conta. Pois vai acontecer esse tipo de fenômeno de revolta popular. Vai acontecer. E quando o Gustavo Machado vem e diz, né, que não há garantias, que ele não pode dar garantias, que é impossível dar garantias, isso levanta os alertas, né, levanta um monte de bandeiras vermelhas aqui, um monte de sirenes aqui, porque é claro que se não há garantia, e pode degringolar para uma coisa muito pior do que é atualmente, por que você vai encampar um projeto sabendo que pode piorar muito? Acho que essa é a questão. Por que eu vou trocar uma coisa que é ruim para algo que pode ser muito pior? Ou tem... Tá vendo? Esse é o ponto central da minha argumentação aqui, né? E aí eu quero saber o que vocês acham disso nos comentários. Revolta social acontece. O que o Henri Bugalho aqui tá defendendo é que a gente não deveria deixar acontecer. Quando não é uma questão da gente poder controlar ou não uma revolta social. Não é questão da gente conseguir controlar isso. Não tem condição da gente conseguir controlar um fenômeno desse. Grande chance de ser muito pior do que já é. Então, eu acho que a recusa de muita gente de adentrar ao modelo revolucionário é porque não compra essa conversa de que as coisas vão melhorar. Até porque compreendendo a dinâmica humana, né, as sociedades humanas... E é claro, eu não gosto de utilizar desse tipo de argumento. Mas é muito fácil a gente defender uma proposta conservadora contrária à revolta social, contrária a revoluções, né? É muito fácil, dependendo, né, de onde que a gente está partindo, né, do contexto em que a gente está partindo, né? Porque para a maior parte da população do Brasil, a revolução precisa acontecer para ontem, né, gente? O modo como as coisas degringolam facilmente, porque isso aqui a gente fala de sistemas complexos, né, que às vezes você altera alguma coisa, o negócio degringola de um modo que você não tem como prever. Então, sabendo disso, a gente pode esperar o pior do ser humano. A gente pode esperar o pior do ser humano no poder, inclusive. Se a pessoa vai dentro do poder e tem uma estrutura burocrática, como foi na União Soviética, tem uma estrutura burocrática protegendo alguns poderosos da cúpula do partido, você não tem ideia do que as pessoas podem fazer quando estão no poder. Que era, inclusive, a crítica que o Bakunin fazia, né? Aqui eu vou retornar, né? Uma crítica que os anarquistas faziam à proposta marxista, né, de transição, ou seja, em vez de fazer uma revolução e romper completamente com o modelo capitalista, entrar no modelo comunista ou anarquista, havia essa transição socialista. Então eles diziam o seguinte: olha, você troca uma cúpula por outra, e quem está no poder não quer abrir mão do poder. Quem está no poder vai abusar do poder. Então havia uma rejeição e uma recusa e uma suspeição em relação a esse modelo de transição. Então, nesse sentido, é claro que há motivos para se preocupar, sim. Quando ele vem e diz que não tem garantias,
Isso preocupa, obviamente, né? Porque assim, por que a gente vai apostar no incerto? Por que a gente vai apostar naquilo que... Preocupa que não tem garantias, né? Preocupa que não tem garantias, mas mais uma vez a gente tá lidando aqui com uma pessoa que tá criticando o socialismo, né? E na verdade ela acaba criticando o capitalismo sem querer, né? Porque essas crises, essas revoltas sociais, elas são características do sistema capitalista. São características. Que, sabe, talvez seja impossível. E aí adentra uma outra fala dele, que eu não sei se vou encontrar, porque são 3 horas de debate, é quando o Gustavo Machado menciona que ele é perguntado, né, se ele achava que os fins justificavam os meios, e ele dizia que sim, que ele achava que os fins justificavam os meios, sim. É claro que o marxismo está incluído, né, numa série de... Ele não disse simplesmente que sim, os fins justificam os meios. Ele diz que, a depender dos meios também, não necessariamente eles justificam os fins, né? Porque meios errados que não chegam ao fim, eles não justificam, né? Esses fins que não foram alcançados. Existe um erro de proporção gigantesco nesse debate do socialismo. Eles falam que o socialismo nunca deu certo. Quantas tentativas teve? Quantos países no capitalismo podem dizer que deu certo? 20.300? Pois é, né? E geralmente, quando se diz que o capitalismo deu certo em um país, é porque ele historicamente expoliou outros países, né? Atrapalhou o desenvolvimento de economias de outros países para darem certo, né? Expoliaram os países, roubaram riquezas de outros países. Segue. Ideologias, uma série de princípios filosóficos chamados consequencialistas, como por exemplo o utilitarismo, né? John Stuart Mill, o Bentham e outros autores também que defendiam essa ideia. Então você tem uma visão que visa o bem coletivo, o bem geral, né, o bem da maior parte das pessoas, e aí para isso, em algumas circunstâncias, né, será necessário tomar medidas drásticas que vai prejudicar uma minoria para que a maioria usufrui do bem-estar. E aí esse é um outro ponto no qual eu tenho uma divergência tremenda com esse tipo de visão consequencialista, porque para mim, embora sejam ficções, né, embora sejam invenções históricas, porque em algum momento a gente compreende que é preciso estabelecer certos princípios elementares éticos para você lidar com o diferente, para você lidar com as demais pessoas, para você viver em sociedade, eu ainda prefiro adotar um espírito ético deontológico. Então, assim, que a gente tem o dever de cumprir certas coisas, né? Então, por exemplo, aqui entra, vamos pensar aqui, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que você tem ali uma série de princípios elementares de direitos, entre aspas, inalienáveis e que não são naturais. Eles não são naturais, porque no mundo natural não tem direitos inalienáveis. No mundo natural não tem direitos nenhum, né? Tem que pensar que é no mundo hobbesiano, né? De todos contra todos, guerra de todos contra todos, do homem como lobo do homem. Então, nesse mundo natural não existe lei, não existe, sabe, normativas, não existe limites. Henri Bugalho contra o justnaturalismo, confirmado. Tanto que você tem lá os animais, que, sabe, na cadeia alimentar lá se matando e não há punição, não há, sabe, pecado, não há nada disso. Mas quando você vive em sociedade e a gente estabelece, né, códigos de conduta para viver em sociedade, geralmente, em alguns casos, tem, sabe, uma noção consequencialista em algumas circunstâncias, em alguns momentos, mas... só que capitalismo é barbárie. É barbárie. Geral, a gente parte de certas noções deontológicas. Por exemplo, não mate o outro. Não mate o outro porque matar o outro compromete a estabilidade social, então não devemos matar. Visa, claro, o bem-estar coletivo, mas também visa algum princípio elementar de que a vida do outro tem um valor inerente e que a gente tem que respeitar a existência das demais pessoas. E aí, pensando nisso, eu discordo dessa visão de que os fins justificam os meios. Até porque os fins não são garantidos, né? Então essa é outra questão adicional. Se os fins não são garantidos, se, como diz o Gustavo Machado ali, a gente não tem como, sabe, demonstrar... Caramba, mas ele falou durante o debate que esses meios, eles não justificam os fins se foram os meios incorretos para chegar a esse fim. Né? Mas segue. Nem sequer a viabilidade de um projeto revolucionário bem sucedido, a gente não tem como prometer que vai dar certo, então os fins não estão certos. Então você não tem como, sabe, propor um modelo revolucionário no qual possivelmente pessoas vão morrer, aí que é a questão, né? Pessoas vão morrer, e aí sem ter uma certeza do resultado. Porque se houvesse uma certeza do resultado, a gente até poderia considerar, né? Vamos supor lá, tem uma sociedade com 10 milhões de pessoas, e daí vai ter uma revolução, a gente promete que vai ter um bom resultado, e nesse processo vão morrer umas 10 mil pessoas. Daí você faz um cálculo mental aqui, né? 10 milhões, 10 mil pessoas, então talvez a gente possa sacrificar essas pessoas para o bem coletivo, que é a visão consequencialista, né? A gente possa sacrificar aqui para o bem coletivo. Então talvez faça sentido. Mas se não há garantia nenhuma, então me parece, sabe, apostar com o destino, apostar com a sorte, para
para que algo muito pior possa ser implementado. E aí eles mencionaram em algum momento, né, ao longo do debate, tanto o Loponte quanto o Gustavo Machado falaram da Primavera Árabe, né, mostrando como até houve revoluções recentes, até houve, sabe, experimentos ditos revolucionários revoluções coloridas, né? no passado recente, mas que acabaram degringolando. Nenhum deles era marxista e acabou degringolando. E aí tem um documentário bem legal que eu recomendo que vocês assistam, que se chama The Square, que conta quando houve uma manifestação popular gigantesca no Egito contra o governo, contra o regime do Mubarak, e aí os egípcios foram para o Cairo, né, lá na praça, na Tahrir Square, eles foram para essa praça, se reuniram lá e milhões de pessoas foram lá para essa praça. E eles ocuparam essa praça e eles ficaram lá acampados até que o Mubarak renunciasse, abdicasse. E aí conta essa história, né? E esse documentário vai mostrando os diferentes grupos que estavam presentes nessa praça. Então havia democratas, pessoas que queriam a queda do Mubarak para que entrasse para a democracia no Egito, havia grupos anarquistas, havia grupos comunistas, havia vários grupos distintos. E havia um grupo muçulmano, islâmico, fundamentalista. E aí o Mubarak cai e começa uma democracia capenga lá no Egito, começa uma democracia capenga, e quem ganha a eleição não são os democratas, quem ganha a eleição é a Irmandade Islâmica, que era esse grupo fundamentalista islâmico, né, que era esse partido fundamentalista religioso. Então eles trocam um regime repressivo, autoritário do Mubarak, por um regime democrático, mas que começa a adotar uma série de retrocessos. Tá vendo, Henry? Isso daí é por isso que a gente tem que organizar a classe trabalhadora para conduzir um processo revolucionário que leve realmente à emancipação, né? Para não ser cooptado por esse tipo de coisa, para a revolta popular não ser cooptada, né? E não vir uma coisa pior do que a gente já tem hoje. De normas sociais com base no Corão, com base em uma leitura fundamentalista e extremista do Corão. E aí a população se indigna, mais uma vez, né? Então, assim, trocamos uma coisa que era ruim por algo muito pior, né? Então entrou aqui um bando de fanáticos religiosos no poder. Daí a população volta pra rua e protesta e pede a volta dos militares. Então, assim, daí há um golpe de Estado, os militares voltam ao poder no Egito. Então, assim, aqui mostra, né, como não há essa previsibilidade, nem sequer, uma garantia nenhuma de que uma revolução vai ser bem sucedida. A população foi lá, se rebelou, se revoltou, fez uma revolução colorida, né, como se chamou, fez essa revolução colorida, derrubou um ditador, entrou uma coisa pior. Então, assim, não há garantias. E aí isso, claro, como eu falei, leva a preocupação. Eu acho que aqui o ponto principal desse debate entre o Loponte e o Gustavo Machado é mostrar como... Ele errou o nome do cara o vídeo todo mesmo, né? Loponte. A esquerda progressista e a esquerda revolucionária, eles têm o mesmo diagnóstico em relação à sociedade. Eles têm o mesmo diagnóstico em relação ao capitalismo. Ambos sabem que há muitos problemas. Ambos sabem que o capitalismo é essa força destrutiva, essa força que cria desigualdade, essa força que, vai tratorando tudo no caminho. Os dois sabem disso. Ninguém tem dúvida do poder destrutivo ambiental, social do capitalismo. As pessoas sabem disso. A questão é como lidar com isso. O diagnóstico é o mesmo, mas o modo como você vai lidar com isso é muito diferente. Então, assim, é como se tivesse uma pessoa doente, uma pessoa com câncer, daí tem duas pessoas que... Vai. Analogia is my passion. Estabelece um diagnóstico. Aí você fala o seguinte, olha, uma delas fala, olha, tá com câncer, vamos fazer um tratamento aqui, vamos tentar fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, vamos tentar aqui tratar isso aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Tentar dar uma qualidade de vida para essa pessoa, e se ela for morrer, que morra com uma qualidade de vida mínima, né? Então, assim, vamos tentar cuidar desse paciente. E o outro propõe, bem, vamos matar esse paciente, se não há solução. Não é possível. O papo, por enquanto, tá papo de maluco. Confirmado, então. Social-democrata quer tratar o paciente com câncer e os comunistas querem matar o paciente porque não tem o que ser feito. Tá bom. Então, se não tem como resolver esse câncer aqui, não sabemos, mas supomos que não tenha como resolver, então vamos matar esse paciente logo, fazer um clone dele, um clone saudável dessa pessoa aqui, que não vai ter esses problemas, que não vai ter essas doenças, que não vai ter, essas dificuldades. A gente cria um clone e põe no lugar dele aqui para poder seguir adiante.
Só que daí você pergunta pro cara, mas você, sabe, é um biólogo, você é um médico, você sabe fazer o clone, você sabe como Eu sou um biólogo. gerir a saúde dessa pessoa? Ah, não, eu sou historiador. Ah, não, eu sou sociólogo. Ah, não, eu sou, sei lá, economista. Então daí você tem pessoas que querem romper completamente com o sistema econômico, romper completamente com as instituições vigentes, sendo que essas pessoas não são necessariamente qualificadas para poder fazer o dia seguinte. E aí depois, né? Não, mas se for pra fazer, gente, analogia bosta, dá pra fazer qualquer coisa. Inclusive, aprendam isso, né? Usando o argumento do MBL. Toda analogia é uma falsa simetria, tá, gente? Quando a pessoa fizer uma analogia pra você, você já aponta o dedo na cara e fala, você tá fazendo uma falsa simetria, né? Porque as coisas elas não são comparáveis. Nada nesse mundo é comparável porque as coisas são diferentes, né? Existem categorias diferentes de comparação. Então não dá pra comparar uma categoria com a outra. Mas se for fazer analogia bosta, eu faço analogia então. Seguindo na mesma do Henry. Ah, um paciente com câncer. Enquanto o social-democrata quer, sei lá, lavar o câncer, né? Exatamente, trata o câncer com homeopatia, né? Essa é a questão. Tenta tratar o câncer com um negócio que não funciona, né? Que não funciona para diminuir o tumor, né? Trata ele com acupuntura, trata ele com cristais, né? Esse é o social-democrata. Agora, o comunista se propõe a fazer de uma vez uma quimioterapia ou uma radioterapia e tirar o tumor. Né? Essa é a questão, né? Tirar o tumor e, sei lá, se for tirar um órgão junto com o tumor, substitui ele por uma prótese, substitui ele por um transplante, alguma coisa assim, né? Que realmente funcione, né? Então, se for fazer analogia bosta, todo mundo consegue fazer analogia bosta. E aí você aí que é de direita e tá vendo esse corte, você vai apontar pra mim e dizer, você tá fazendo uma falsa simetria. Porque eu tô realmente fazendo uma falsa simetria, né? Eu só tô mostrando como é que é furado esse tipo de coisa. É muito furado. Vamos lá. Então derrubou tudo, destruiu todo o sistema econômico. E depois, no dia seguinte, como é que você vai reconstruir isso? É como o cara que tem uma casa que tá toda ferrada, casa com encanamento, sabe, vazando, o teto despencando, o chão. Próxima analogia. Imagine que o capitalismo é uma casa. Tudo fudido, sabe, a casa cai nos pedaços, e daí um quer reformar, vai ser custoso, vai ser trabalhoso, eu vou reformar essa casa aqui, vou tentar transformar numa coisa melhor, e o outro fala, vamos demolir essa casa logo de vez e construir uma nova. O cara é pedreiro? Não é pedreiro. O cara é encanador? Não é. O cara é eletricista? Não Tem uma trans no banheiro da casa. Não é. O cara só quer destruir o negócio. Então eu entendo que muita gente tem, sabe, essa frustração em relação ao capitalismo, que quer destruir tudo, que quer acabar com isso aqui que não funciona, ou parece que não funciona, mas depois não há garantias. Então, para mim, esse debate ele foi bastante revelador nesse sentido de saber ou poder identificar de maneira explícita. E daí o Gustavo tem pelo menos essa honestidade intelectual, e que é uma coisa, que é uma característica dele, de vir aqui falar isso. Temos aqui uma resposta clara e nítida de que não há garantias. E quem promete isso é um charlatão. Quem promete isso aqui é um profeta, um pastor de uma religião ideológica, basicamente, né? Então, o debate foi bem interessante porque, primeiro, teve essa razoabilidade, né? Você tem ali, você não estava falando com um doidinho da internet, então, assim, eram duas pessoas que estudavam, que tinham, sabe, um embasamento, que conseguiam dialogar, conseguiam encontrar pontos de concordância e discordância, o que é importante. Não, o debate foi mais qualificado mesmo, ele tem razão nesse ponto. Nesse debate também, né? Como a gente entende a situação aqui, o que a gente tem de comum e como a gente soluciona as divergências. Então, nesse caso aqui, vale assistir porque, como eu falei, na minha opinião, é um dos melhores debates que eu vi nos últimos tempos. Então, assim, são duas pessoas razoáveis, trocando ideia, sabe, apresentando seus dados, com seus pontos de discordância, alguns fundamentais, outros superficiais, e aí, como eu falei, mostra como há mais semelhanças do que discordâncias. E só lembrando também, né, só para concluir aqui, lembrando que desde que o Marx escreveu, né, os textos dele até agora, nenhuma nação industrial, sabe, desenvolvida teve uma revolução marxista. Nenhuma. Então, assim, teve fascismo chegando ao poder na Alemanha e na Itália, mas nenhuma nação industrializada teve uma revolução socialista. Nenhum. Não aconteceu na França, não aconteceu no Reino Unido, não aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu... Eu já comentei sobre isso, mas não necessariamente a Rússia czarista ela já tinha um certo processo de industrialização, sim. Né? Não era exclusivamente rural. Mas aí, isso daí dá argumento pra gente dizer que, então, quer dizer, Henry, que no Brasil, já que o Brasil não é industrializado, daria certo uma revolução socialista? É isso que você tá querendo dizer?
sabe, na Áustria, na Suíça, na Bélgica, na Holanda. Então, assim, a gente fala aqui de um processo revolucionário que geralmente, se acontece, afetou países bastante atrasados, né? Países agrícolas, países, sabe, precários, uma coisa que o Loponte menciona lá, né? Países em condições bastante precárias. Então, me parece, e aqui inclusive o próprio Lenin comenta isso, me parece que para haver uma condição revolucionária, o negócio tem que estar muito ruim, ao ponto que a população inteira esteja tão encaralhada que queira derrubar a casa, matar o paciente para poder, sabe, fazer uma coisa nova. Então, Exatamente, a revolta popular acontece. Acontece dia sim, dia não. E aí a gente tem que estar organizado, né, para conseguir conduzir esse processo revolucionário. não vejo perspectivas de uma revolução no Brasil, nem sequer uma revolução global, né? Porque eles falam muito sobre como a social-democracia depende, sabe, de países periféricos para explorar a economia desses países. E daí, pensando em contraposição, o socialismo e o comunismo exigiriam que houvesse uma comunidade global de países com esse tipo de característica. Até porque se houver um país com uma outra ideologia ou com outro sistema econômico, esse país aqui vai entrar em atrito, como aconteceu, né, durante a Guerra Fria. Esses países vão entrar em atrito e vão estar em constante antagonismo. Então, assim, para que fosse um modelo viável, econômico, deveria ser um modelo global, e eu acho que não tem... E esse antagonismo levou a aquisição de diversos direitos fundamentais, né? Esse antagonismo entre União Soviética e Estados Unidos, né? Essa é a questão também, né? Inclusive, eu tô prometendo esse vídeo ensaio há 30 anos, né? Mas, inclusive, a existência de um sistema público de saúde no Brasil, ele deriva também, né, em certa parte, da existência de um sistema de saúde soviético também, né? Então, a União Soviética, ela pressionou os países capitalistas a lidarem finalmente com a questão da saúde pública, né? Em qualquer condição disso acontecer. Bem, aqui só, como eu falei, estou apresentando aqui as minhas considerações e aquilo que eu entendo que sejam as fraquezas de um modelo revolucionário. O fato de não haver garantias já é um tremendo de um obstáculo, porque, como eu falei, não apenas não temos garantia que vai ser melhor, como pode ser que seja muito pior do que já é. E aí você vai comprometer a vida de milhões de pessoas de um país. Até porque o capitalismo, né, gente, a gente tá seguindo cada vez melhor, né? O mundo tá cada vez melhor por conta do capitalismo, né? O capitalismo realmente tem muitas garantias. Quase uma promessa, sabe, abstrata, nesse caso abstrata, porque não há nada na realidade que nos garanta que isso vai acontecer, uma expectativa abstrata, sendo que a gente pode esperar, sim, o pior muitas vezes. Bem, de qualquer maneira, foi um ótimo debate, parabéns para os dois, foi bom assistir, assim, foi, sabe, alguns debates são desagradáveis, dá uma sensação, assim, gente, que bizarro, que absurdo, e ali você viu duas pessoas, sabe, dialogando, trocando ideias, ouvindo uma outra, né, que é importante também, já não vem, sabe, fechado com preconceitos no sentido mais, sabe, trivial do termo, assim, pessoas que já, sabe, não, o comunista é isso, ou sei lá, o conservador é isso, é fascista, assim, você tem às vezes as pessoas se fecham e não conseguem nem sequer olhar para o outro e ouvir o que o outro está dizendo. Então, nesse caso aqui, foi um bom debate, recomendo que vocês assistam para poder entender aí como é uma dinâmica produtiva de um debate com essas características. Pelo menos o Henry tá... pelo menos admitindo aqui no final, né, de que alguns debates eles são realmente produtivos nesse molde. O que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal. Se inscreva no meu canal também, deixe seu like e seu comentário aí também. Diz a Melina que o estado de bem-estar social nos países do norte da Europa surgiram por pressão indireta da população por conta da União Soviética. E é verdade, sim, é verdade o que você está dizendo. Um estado de bem-estar social, ele surge porque a população desses países europeus olhava para o padrão de vida soviético e pressionava esses governos, né? Então, a União Soviética, ela pressiona esses países de forma indireta, como você disse, para a melhoria das condições de vida da população em países capitalistas também. Então, dicotomia, qual foi o termo que o Henry utilizou? Esse antagonismo que ele tanto criticou aqui, ele de certa forma foi benéfico para as populações, foi benéfico para a classe trabalhadora dos países capitalistas, inclusive.